Imagine acordar num mundo sem luz elétrica, sem água encanada, sem hospitais modernos, mas também sem relógios marcando sua vida, sem e-mails, sem chefes corporativos. Esse era o mundo medieval. E tudo que você acha que sabe sobre ele, provavelmente está errado. Hoje vamos destruir os mitos da Idade Média usando algo que Hollywood nunca usa: as palavras de quem realmente viveu lá. Documentos escritos por reis, monges, camponeses, médicos e mulheres que sobreviveram 1000 anos guardados em arquivos empoeirados. E o que esses documentos revelam vai te surpreender. Porque a Idade Média não foi aquele buraco negro que te ensinaram na escola. Foi um período de 1000 anos onde pessoas reais viveram, amaram, sofreram e criaram. E a vida deles era muito mais complexa, mais humana e mais fascinante, e desmonta aquelas versões apressadas que muitos youtubers juram que são história. Fica até o final porque vamos entrar em detalhes que você nunca viu em nenhum outro lugar. Vamos lá. Vamos começar com a pergunta mais básica. Como era acordar na Idade Média? A maioria das pessoas era camponesa. Estamos falando de 80 a 90% da população. E não, eles não acordavam com despertador. Acordavam com o frio, com o galo, com a necessidade urgente de começar o trabalho antes que o sol nascesse. Como sabemos disso? Por um documento fascinante chamado Capitulare Divilis, editado pelo próprio Carlos Magno no século VIII. É basicamente um manual administrativo para suas propriedades rurais. E ali está tudo: quantas galinhas cada aldeia deveria criar, como cuidar dos vinhedos, quando plantar legumes, como armazenar mel para o inverno. É quase um checklist de fazenda medieval. Mas tem uma fonte ainda mais direta. Um monge inglês chamado Ælfric, no século X, escreveu uma série de diálogos educativos. E num deles, um trabalhador rural fala sobre sua rotina. Ele diz, e isso é uma tradução direta: eu trabalho muito duro. Saio ao amanhecer conduzindo os bois para o campo e os junto ao arado. Por mais rigoroso que seja o inverno, não ouso ficar em casa por medo do meu senhor. O frio corta meus dedos. Deixa isso afundar. Um homem que viveu há mais de 1000 anos, descrevendo o frio cortando seus dedos enquanto trabalha antes do sol nascer. Isso não é ficção. É a voz dele. Os historiadores Georges Duby e Chris Wickham passaram décadas estudando sociedades rurais medievais. E ambos chegam à mesma conclusão: a vida camponesa era marcada por dois fatores absolutos. Primeiro, as estações. Não existia férias de verão ou folga de inverno. Existia época de plantar, época de colheita, época de sobreviver. Segundo, obrigações recíprocas. Você devia trabalho ao senhor da terra, mas ele também devia proteção a você? Não eram contratos modernos assinados em cartório. Era um sistema baseado em costume, tradição e, frequentemente, coerção. E como eram essas casas onde as pessoas acordavam? A arqueologia nos dá a resposta. Escavações em aldeias anglo-saxônicas e francas revelam estruturas simples: uma ou duas salas, piso de terra batida, telhado de palha, uma lareira central, fumaça escapando por um buraco no teto porque chaminé era luxo, animais dormindo do lado de fora, ou até dentro, dependendo do frio. Então, quando você imaginar um camponês medieval acordando, pense nisso. Um homem saindo de uma cabana escura, esfregando as mãos para esquentar, ouvindo os primeiros pássaros, sabendo que tem 12 horas de trabalho físico pela frente. E sabendo que, se a colheita falhar esse ano, sua família pode não sobreviver ao inverno. Esse era o começo do dia para a maioria absoluta das pessoas na Idade Média. Agora, uma pergunta que todo mundo faz: o que diabos as pessoas comiam nessa época? A resposta está nos inventários monásticos. Mosteiros como Cluny, no século X e XI, eram obrigados a manter registros detalhados de tudo o que entrava e saía de seus armazéns.
E esses registros sobreviveram. Ali está a lista completa: pão de trigo ou centeio, legumes como feijão e lentilha, cerveja em quantidades industriais, vinho quando disponível, queijo, ovos, peixe e carne apenas em dias especiais. Percebe o padrão? Carboidratos, carboidratos, mais carboidratos. Proteína animal era cara e rara. Mas tem um documento ainda mais revelador: o Domesday Book de 1086. Guilherme, o Conquistador, mandou fazer um censo completo da Inglaterra. E ali estão registradas todas as propriedades, todos os campos cultivados, toda a produção de grãos. Os historiadores usam esse documento até hoje para entender a economia medieval. E a conclusão é clara: a dieta dependia quase totalmente da colheita anual de cereais. Vamos ser específicos. Um camponês médio comia algo assim: de manhã, pão com cerveja fraca. Sim, cerveja no café da manhã, porque água muitas vezes não era confiável. No meio do dia, mais pão, talvez com queijo ou cebola. À noite, um mingau ou sopa de legumes com pedaços de pão duro amolecido. Carne? Talvez uma vez por semana, se tivesse sorte. Geralmente porco salgado ou peixe seco. A historiadora Bridget Ann Henish passou anos estudando alimentação medieval. E ela faz uma observação crucial: a mesa medieval não é sobre prazer, é sobre sobrevivência. Você come para ter energia para trabalhar. E você alterna entre temporadas de relativa fartura, logo após a colheita, e períodos de escassez crescente conforme o inverno avança e os estoques diminuem. Massimo Montanari, outro especialista, descreve o fenômeno da fome sazonal. Não era necessariamente morrer de fome. Era aquele período entre março e junho, antes da nova colheita, quando os estoques estão acabando e todo mundo está comendo menos, trabalhando mais e esperando ansiosamente pelas primeiras plantas maduras. Agora, se você fosse da nobreza, aí sim a história muda. Os banquetes nobres que aparecem nas iluminuras medievais realmente existiram. Cisnes assados, pavões decorados, bolos de especiarias, vinhos importados. Mas isso era a exceção extrema, não a regra. E até a nobreza comia de forma sazonal e dependia das colheitas. Uma observação importante que fontes da época mencionam: jejum religioso. A Igreja Católica mandava jejuar em certas épocas, principalmente na Quaresma. Isso significava 40 dias sem carne. Para um camponês que já comia pouca carne, não mudava muito. Mas para mercadores e nobres, era um sacrifício real. Então, resumindo, se você fosse viver na Idade Média, prepare-se para comer pão. Muito pão, cerveja fraca, legumes cozidos até perder a cor. E sonhar com o dia em que você provaria carne fresca novamente. Aqui vem um dos maiores mitos. Na Idade Média ninguém tomava banho. Isso é falso, mas a verdade é bem mais complicada. Vamos às fontes. A regra de São Bento, escrita no século VI, regulamenta a vida monástica. E tem um capítulo específico sobre banhos. Monges deviam tomar banho em determinados momentos, principalmente antes da Páscoa. O texto não trata isso como algo excepcional. Trata como rotina de higiene básica. Cidades medievais tinham banhos públicos. Paris tinha dezenas deles no século XIII. Londres também. Estatutos urbanos regulamentavam esses estabelecimentos. Horários de funcionamento, preços, separação entre homens e mulheres. Escavações arqueológicas encontraram ruínas dessas casas de banho com sistemas de aquecimento de água. Ian Mortimer, historiador especializado em vida cotidiana, fez um trabalho fascinante compilando essas evidências. E a conclusão dele é: pessoas medievais se lavavam. Não com a frequência que consideramos normal hoje, mas se lavavam. No campo, a situação era mais simples. Bacias de madeira, água fria ou aquecida na lareira, lavagem rápida. Roupas eram lavadas em rios ou tanques comunitários, batidas com pedras,
estendidas ao sol. Mas aqui vem o grande mas. Higiene urbana era terrível. Ruas sem esgoto adequado, animais soltos por toda parte, curtumes processando couro com urina e fezes, açougues descartando restos de animais nas ruas. O cheiro de uma cidade medieval seria insuportável para qualquer pessoa moderna. Charlotte Booth, arqueóloga especializada em contextos urbanos, descreve Londres medieval como um lugar de contrastes extremos. Banhos públicos perfumados, a poucos quarteirões de ruas cobertas de lixo orgânico e excrementos. E tem outro detalhe importante: roupas. Lavar roupa era trabalho duro. Então, pessoas usavam a mesma roupa por dias, às vezes semanas. Camadas internas de linho eram trocadas com mais frequência porque eram mais fáceis de lavar. Mas aquele casaco ou vestido exterior ficava meses sem lavagem adequada. Documentos médicos da época, como textos da Escola Médica de Salerno, recomendam banhos regulares para a saúde. Eles acreditavam que banhos quentes abriam os poros e ajudavam a expelir humores ruins. Então, a ideia de higiene existia, mas os métodos e a frequência eram muito diferentes. Uma coisa fascinante: barbeiros medievais não faziam só barba e corte de cabelo. Eles também faziam sangrias, arrancavam dentes e ofereciam serviços de higiene básica. Eram uma espécie de centro de cuidados pessoais. Então, veredito final sobre higiene medieval. Melhor que o mito diz, pior que nossa realidade. Pessoas se lavavam, sim, mas viviam num ambiente muito mais sujo, com muito mais parasitas e com muito mais cheiros fortes do que podemos imaginar confortavelmente. Vamos falar sobre algo que as fontes medievais deixam muito claro. Violência era parte da vida. Não necessariamente para todos, não todos os dias, mas era uma presença constante. Como sabemos disso? Pelos códigos jurídicos que sobreviveram. E são fascinantes. A Lex Salica, do século VI, é uma lista detalhada de multas por diferentes tipos de ferimento. Se você cortar a mão de alguém, paga X. Se furar um olho, paga Y. Se matar, paga Z. A existência desse documento mostra duas coisas. Primeiro, essas violências eram comuns o suficiente para precisar de regulamentação. Segundo, havia um sistema legal tentando controlar isso através de compensação financeira ao invés de vingança infinita. O Código Visigótico, do século VII, é ainda mais detalhado. Regula desde brigas de taverna até assassinato premeditado. E tem seções específicas sobre estupro, rapto de mulheres e violência doméstica. A lei tenta proteger vítimas, mas as punições dependem muito de classe social. Um nobre pagava multa menor por matar um camponês do que o contrário. As 7 partidas, de Alfonso X no século XIII, são um código legal impressionante. E ali está descrito todo tipo de crime. Assaltos em estradas, brigas urbanas, disputas comerciais que terminavam em violência, até homicídios dentro de famílias por questões de herança. Mas as crônicas nos dão o sabor real da violência. Jean Froissart, no século XIV, descreve revoltas urbanas na França com detalhes brutais. Ele narra como multidões invadiram palácios, como nobres foram mortos nas ruas, como cidades inteiras queimaram durante conflitos. E ele não está exagerando para efeito dramático. Outros cronistas descrevem os mesmos eventos de forma similar. A historiadora Barbara Tuchman escreveu um livro inteiro sobre o século XIV chamado Um Espelho Distante, e uma de suas observações principais é: violência era normalizada. Execuções públicas eram entretenimento. Guerras privadas entre famílias nobres eram aceitáveis. Justiça era lenta, corrupta e dependia de quem você conhecia. Mark Bloch, um dos fundadores da história medieval moderna, fez uma observação crucial. A Idade Média não tinha o monopólio estatal da violência que estados modernos têm. Senhores feudais
mantinham pequenos exércitos privados. Cidades tinham milícias próprias. A linha entre aplicação da lei e vingança pessoal era bem tênue. Mas vamos ser justos. Não era anarquia total. Cidades tinham guardas, havia tribunais, a igreja oferecia santuário para fugitivos. Comunidades rurais tinham sistemas de justiça baseados em costume. E a maioria das pessoas passava a vida inteira sem matar ou ser morta. Mas o risco estava sempre ali. Bandidos em estradas, soldados desmobilizados vagando e roubando, disputas de vizinhos que escalam para a violência. E em tempos de guerra, que eram frequentes, o caos multiplicava. Uma estatística arqueológica impressionante. Análises de esqueletos medievais mostram que entre 10 e 20% dos homens adultos têm sinais de ferimentos violentos curados. Isso significa que sobreviveram a pelo menos uma agressão física séria. Alguns têm múltiplas fraturas curadas, indicando vidas violentas. Então, sim, a Idade Média era mais perigosa fisicamente que nossa época. Mas também não era aquele pesadelo de violência constante que filmes mostram. Era um meio-termo tenso, onde a paz dependia de acordos frágeis e a justiça dependia de quem tinha mais poder. Agora vamos falar de algo fundamental para entender a Idade Média. Religião não era apenas domingo de manhã. Era o ritmo de cada dia. A fonte mais reveladora disso são os livros de horas. Eram manuscritos iluminados, usados por leigos ricos para rezar em horários específicos. E esses horários eram sagrados. Matinas ao amanhecer, prima pela manhã, terça, sexta, nona, vésperas ao pôr do sol, completas antes de dormir. Esses livros sobreviveram aos milhares e mostram que vida espiritual era estruturada como um relógio. Você parava o que estava fazendo várias vezes ao dia para rezar. Sinos de igrejas marcavam essas horas em todas as cidades e vilas. Mas religião medieval não era só oração individual. Era comunitária e social. Festas religiosas eram os feriados oficiais. E não eram poucas. Natal, Páscoa, Pentecostes, dezenas de festas de santos locais. Historiadores estimam que entre um terço e metade dos dias do ano tinham algum tipo de observância religiosa especial, e jejum. A igreja mandava jejuar na quaresma, nas sextas-feiras, em vigílias de festas importantes. Para camponeses que já comiam pouco, isso era um peso real. Para mercadores e nobres, era um sacrifício social significativo. Os sermões da época nos mostram que pregadores não eram ingênuos. Bernardo de Claraval, no século XII, escreveu sermões duríssimos criticando nobreza por exploração, criticando clérigos por corrupção, criticando mercadores por ganância. Pregadores franciscanos do século XIII andavam pelas cidades gritando contra a injustiça social, contra a violência, contra a vaidade. Ou seja, os problemas sociais eram reconhecidos e discutidos publicamente através da lente religiosa. Caroline Walker Bynum, uma das maiores especialistas em religiosidade medieval, faz uma observação profunda. Para pessoas medievais, o mundo espiritual era tão real quanto o físico. Demônios eram literais. Santos podiam fazer milagres verificáveis. A salvação eterna era a preocupação mais importante da vida. Isso moldava comportamento de formas que hoje parecem estranhas. Pessoas deixavam fortunas para mosteiros em troca de orações após morte. Peregrinos viajavam centenas de quilômetros a pé para tocar relíquias de santos. Flagelantes se chicoteavam publicamente para expiar pecados durante epidemias. Jacques Le Goff, historiador francês, dedicou décadas a estudar mentalidade medieval. E ele argumenta que não podemos entender decisões medievais sem entender que eles operavam num universo simbólico onde cada ação tinha significado espiritual. Plantar em tal dia
porque um santo protege colheitas. Casamentos não podem acontecer na Quaresma. Enterros seguem rituais específicos para garantir salvação da alma. E tinha o lado prático também. Igreja era o maior proprietário de terras. Bispos eram frequentemente administradores políticos. Mosteiros eram centros de produção econômica. Então, religião não era separada de economia e política. Era entrelaçada com tudo. Mas vamos ser honestos. Nem todo mundo era devoto fervoroso. Fontes da época reclamam de pessoas que dormem durante missas, que trabalham em domingos, que ignoram jejuns. Havia cinismo, havia hipocrisia, havia corrupção clerical escandalosa. A Idade Média era humana demais para ser uma sociedade de santos. Mas o ponto é, mesmo os cínicos viviam num mundo onde a estrutura religiosa era inescapável. Você podia não acreditar de coração, mas ainda tinha que participar publicamente. Ainda tinha que seguir regras sociais, baseadas em doutrina religiosa. Ainda tinha que lidar com o fato de que a igreja controlava a educação, lei de casamento, herança e muitos outros aspectos da vida. Vamos sair do campo e entrar nas cidades, porque a partir do século XI, algo fascinante acontece. Um renascimento urbano transforma a Europa. As fontes que mostram isso são os estatutos das corporações de ofício. Florença, Paris, Veneza, Londres, todas essas cidades têm registros detalhados de como artesãos se organizavam. E esses documentos sobreviveram. Por exemplo, os Estatutos dos Ferreiros de Paris, século XIII. Ali está tudo. Quantos aprendizes um mestre pode ter? Quantas horas por dia podem trabalhar? Como garantir qualidade do ferro? Punições para quem vende produto ruim? Até detalhes sobre onde podem jogar escória. É quase um manual de controle de qualidade medieval. E não era só ferreiros, tecelões, padeiros, curtidores, sapateiros, ourives, todos tinham suas guildas. E essas guildas não eram só sindicatos, eram organizações que controlavam bairros inteiros, tinham poder político, mantinham capelas próprias, cuidavam de viúvas e órfãos de membros. Henri Pirenne, historiador belga, escreveu um livro clássico sobre cidades medievais. E sua tese é fascinante. Cidades foram o motor da mudança medieval. Elas criaram uma classe nova que não era nem nobreza, nem campesinato. Eram mercadores, artesãos, banqueiros, e eles queriam autonomia. Daí surgem as cartas de liberdade, que cidades negociavam com senhores feudais. Documentos legais dizendo: dentro desses muros temos nossas próprias leis, nossos próprios tribunais, nossos próprios impostos. Era o embrião de autonomia urbana. Richard Holt, estudando economia medieval, mostra como mercados semanais transformaram vida rural. Camponeses produzindo excedente para vender na cidade. Artesãos urbanos comprando comida do campo. Uma economia de troca real começando a substituir a economia puramente feudal. Mas como era estar numa cidade medieval? As fontes descrevem barulho constante, martelos de ferreiros batendo em bigornas, vendedores gritando preços de peixe, pão, tecidos, carroças de madeira chacoalhando em ruas de pedra irregular, sinos de igrejas marcando horas, animais sendo conduzidos por ruas estreitas para açougues, brigas entre aprendizes de guildas rivais, e cheiros. Ah, os cheiros! Padarias exalando pão fresco, mas também curtumes fedendo a químicos, açougues com sangue escorrendo para a rua, esgotos abertos, cavalos e burros deixando dejetos por todo lado, mercados de peixe em dias quentes. Era uma agressão sensorial, mas também havia beleza. Catedrais góticas sendo construídas ao longo de gerações, praças centrais onde peregrinos, mercadores e artistas se encontravam, vitrais colorindo a luz do sol, o som de cantores em igrejas, festas urbanas com procissões e músicos. Universidades começam a surgir nesse período. Bolonha, Paris, Oxford.
E estudantes eram baderneiros famosos. Registros judiciais estão cheios de casos de estudantes bêbados brigando, estudantes não pagando contas, estudantes causando confusões. Algumas coisas nunca mudam e têm um aspecto importante: mobilidade. Nas cidades, você podia reinventar sua vida. Um camponês fugindo de terras feudais podia se estabelecer numa cidade e, após 1 ano e 1 dia, ganhar liberdade legal. Cidades eram refúgios. Então, vida urbana medieval era barulhenta, fedorenta, criativa, violenta, comercial, religiosa e cheia de oportunidades que não existiam no campo. As cidades eram o futuro sendo gestado dentro da estrutura feudal. Aqui entramos num território difícil. Vida de mulheres na Idade Média. Difícil, porque as fontes são raras. A maioria dos documentos foi escrita por homens, sobre homens para homens. Mas algumas vozes femininas sobreviveram, e são extraordinárias. As Cartas de Heloíse, século XII. Se você não conhece a história, Heloíse foi uma mulher extraordinariamente educada, que teve um caso com seu tutor, o filósofo Pedro Abelardo. Quando a família descobriu, castraram Abelardo e forçaram Heloíse a entrar num convento. As cartas que ela escreveu anos depois são de cortar o coração. Ela discute filosofia, teologia e também expressa sua angústia emocional. É um documento raro de vida interior feminina. Hildegard von Bingen, também século XII, foi uma abadesa alemã que escreveu sobre medicina, botânica, música e suas visões místicas. Seus textos médicos descrevem tratamentos para doenças, propriedades de plantas, até questões de sexualidade feminina. E ela correspondia com papas e imperadores. Era uma das mulheres mais influentes de sua época. Margery Kempe, século XV, ditou sua autobiografia porque era analfabeta. E esse livro é fascinante. Ela descreve suas viagens de peregrinação, suas experiências místicas e também como era ser uma mulher religiosa fervorosa num mundo que desconfiava dela. Ela foi acusada de heresia várias vezes. Foi ridicularizada, mas persistiu. Essas são as vozes excepcionais. Mas e as mulheres comuns? Registros jurídicos e de guildas mostram que mulheres podiam herdar propriedades, administrar negócios, ser artesãs. Viúvas frequentemente continuavam os negócios dos maridos. Algumas guildas aceitavam membras mulheres, especialmente em produção têxtil. Judith Bennett, historiadora especializada em trabalho feminino, fez pesquisa extensiva em registros ingleses. E ela mostra que mulheres trabalhavam como cervejeiras, padeiras, tecelãs, vendedoras de mercado. Não recebiam pagamento igual e enfrentavam mais restrições legais, mas participavam da economia. Shulamith Shahar estudou infância e família medievais, e ela mostra que mulheres eram centrais na economia doméstica. Gerenciavam a casa, criavam filhos, processavam alimentos, faziam roupas, cuidavam de hortas, vendiam excedentes. O trabalho delas era essencial, mesmo que pouco documentado. Mas vamos ser diretos sobre as restrições. Mulheres não podiam votar, não podiam ser padres, tinham menos direitos legais que homens, eram vistas como propriedade em muitos contextos legais. Casamentos eram arranjos políticos e econômicos, não românticos. Mulheres tinham pouco controle sobre com quem casariam. E havia violência. Documentos judiciais revelam casos de estupro, violência doméstica, rapto forçado. As punições eram inconsistentes e dependiam de classe social de vítima e agressor. Ao mesmo tempo, vida monástica oferecia uma alternativa. Mulheres em conventos podiam ser educadas, podiam ter carreiras administrativas, podiam evitar casamento e gravidez repetida. Para algumas, era libertação relativa. Eileen Power, pioneira em história de mulheres medievais, argumenta que não podemos falar de mulheres medievais como um bloco monolítico. Uma camponesa, uma freira, uma nobre,
uma mercadora, uma prostituta urbana, todas viviam realidades completamente diferentes. O que podemos dizer é: mulheres eram essenciais para o funcionamento da sociedade medieval, mas eram sistematicamente excluídas de poder formal. Elas encontravam espaços de autonomia nas margens, mas sempre dentro de limitações estruturais severas. E suas vozes, quando conseguimos ouvi-las através de documentos raros, revelam pessoas com agência, inteligência, ambição e frustração. Exatamente como seria de esperar de seres humanos vivendo em circunstâncias difíceis. Vamos falar sobre algo que define profundamente a experiência medieval. Doença era onipresente e muitas vezes fatal. A teoria médica da época vem de Galeno e Hipócrates. Os 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela, bile negra. Doença acontecia quando esses humores estavam desequilibrados. Então, tratamentos visavam reequilibrar através de dieta, sangria, purgativos. O Regimen Sanitatis Salernitanum, um texto médico do século XII da famosa Escola de Salerno, dá conselhos práticos: exercício moderado, ar puro, dieta balanceada, sono adequado. Alguns conselhos eram sensatos. Outros, como sangrias frequentes, eram ativamente prejudiciais. Mas quando epidemias chegavam, teoria médica colapsava. A peste negra de 1348 é o exemplo definitivo. E temos relatos de testemunhas oculares. Giovanni Boccaccio, em Florença, descreve a cidade transformada em necrópole. Ruas vazias, corpos empilhados, famílias inteiras mortas em dias. Ele estima que 60% da população morreu. Um médico em Marsella escreveu: a pestilência é tão contagiosa que passa não só de pessoa para pessoa, mas até tocar roupas ou objetos de um infectado transmite a doença. Médicos não conseguem tratar porque não sabemos a causa. E ele estava certo em sua impotência. Sem teoria de germes, sem antibióticos, tudo o que podiam fazer era isolar doentes e rezar. Monica Green passou décadas estudando peste medieval. E ela mostra como a epidemia transformou tudo: economia, política, mentalidade. Falta de mão de obra deu poder aos trabalhadores sobreviventes. Salários subiram. Estrutura feudal começou a rachar. Samuel Cohn estudou outras epidemias menos conhecidas, porque peste bubônica não foi a única. Havia ondas de disenteria, tifo, varíola, sarampo. E cada onda matava milhares. A arqueologia de cemitérios medievais revela a brutalidade demográfica. Em alguns sítios, 50% dos esqueletos são de crianças mortas antes dos 10 anos. Mortalidade infantil era absurda para padrões modernos. E não era só doença infecciosa. Acidentes de trabalho matavam regularmente. Quedas, ferimentos com ferramentas, queimaduras, partos que davam errado. Uma infecção simples podia se tornar fatal sem antibióticos. Tratados médicos da época descrevem cirurgias. Sim, havia cirurgiões medievais. Eles faziam amputações, removiam flechas, drenavam abscessos, até faziam operações de catarata. Sem anestesia adequada, além de álcool e opiáceos fracos. Sem esterilização. A taxa de sobrevivência era terrível. Mas tem algo importante: cuidados paliativos existiam. Hospitais medievais, geralmente ligados a mosteiros, ofereciam cuidados para doentes terminais. Não curavam, mas ofereciam conforto, comida, cama limpa. Era a caridade cristã em ação. E plantas medicinais funcionavam em alguns casos. Salgueiro, para dor, continha o precursor da aspirina. Ópio ajudava com dor severa. Mel tinha propriedades antibacterianas. Alguns remédios herbais medievais tinham base científica real, mesmo que a teoria por trás estivesse errada. Então, vida medieval era vida com dor física constante, com doença sempre à espreita, com morte súbita como possibilidade real. E isso moldava a mentalidade de formas profundas. Agora,
vamos falar do assunto que medievais não evitavam: morte. Uma das fontes mais reveladoras são os testamentos. Cidades como Veneza, Barcelona e Paris têm arquivos cheios deles, e esses documentos mostram o que pessoas realmente possuíam no fim da vida. Um testamento típico de um artesão em Paris, século XIV. Deixo para minha esposa a cama, 2 cobertores, 3 colheres de estanho, uma panela de ferro, minhas ferramentas de carpintaria e 7 libras em moedas guardadas. Para meu filho, deixo meu avental de trabalho e minhas botas. Percebe? Não eram fortunas. Eram objetos simples, que constituíam toda a riqueza de uma vida de trabalho. Testamentos também revelam preocupação espiritual. Quase todos incluem instruções para missas serem rezadas pela alma do falecido. Alguns deixam dinheiro para mosteiros. Outros pedem para serem enterrados perto de relíquias de santos. A salvação da alma era negócio sério. Existe um gênero literário inteiro chamado ars moriendi, a arte de morrer bem. Manuais ensinando como se preparar para a morte, como resistir a tentações de demônios no leito de morte, como fazer as pazes com Deus. Isso mostra que morte não era tabu. Era algo para o qual você se preparava a vida inteira. Arqueologia de cemitérios medievais conta histórias silenciosas, mas poderosas. Escavações em aldeias anglo-saxônicas revelam túmulos de crianças, muitas crianças. Túmulos de mulheres jovens, provavelmente mortas no parto. Túmulos de homens com ferimentos de batalha ou acidentes de trabalho. E muito poucos idosos. A expectativa de vida média era algo entre 30 e 40 anos. Mas isso é enganoso. Se você sobrevivesse à infância, tinha chances razoáveis de chegar aos 50 ou 60. O problema é que mortalidade infantil era tão alta que puxava a média para baixo brutalmente. Philippe Ariès, historiador francês que estudou atitudes em relação à morte, argumenta que medievais tinham familiaridade com morte que perdemos. Eles viam pessoas morrerem em casa, não em hospitais isolados. Participavam de preparação de corpos. Enterros eram eventos comunitários. Morte era parte visível da vida, mas isso não significa que não sofriam. Cartas de luto sobrevivem mostrando dor profunda. Pais chorando filhos mortos, viúvas devastadas, amigos lamentando perda. A familiaridade não eliminava a dor. E havia o medo do que vinha depois: céu, inferno, purgatório. A Igreja ensinava que destino eterno da alma dependia de como você viveu. Isso criava ansiedade espiritual constante. Daí, toda a indústria de indulgências, missas por almas, peregrinações para ganhar méritos. Uma observação fascinante. Durante epidemias, atitudes mudavam. Quando peste chegava, pessoas ficavam desesperadas. Alguns se tornavam excessivamente religiosos, outros hedonistas achando que não havia mais regras. Crônicas descrevem flagelantes se chicoteando pelas ruas, mas também festas funerárias onde sobreviventes bebiam e dançavam como se não houvesse amanhã. Então, morte medieval era presente, inevitável, ritualizada, espiritualmente carregada e profundamente temida, mesmo sendo familiar. Era o fim que moldava como você vivia cada dia. Vamos falar de algo que fontes medievais mencionam pouco, mas que arqueologia e documentos indiretos revelam: como era ser criança na Idade Média. Philippe Ariès escreveu um livro controverso argumentando que infância, como conceito separado, não existia no mundo medieval. Crianças eram tratadas como adultos pequenos, assim que podiam trabalhar. Pesquisas posteriores mostraram que ele exagerou, mas tinha um ponto. Infância medieval era muito diferente da nossa. Primeiro, sobreviver ao parto era o desafio inicial. Sem ultrassons, sem cesarianas seguras, sem antibióticos,
Parto era extremamente perigoso. Fontes médicas medievais têm seções inteiras sobre complicações de parto, e cemitérios revelam túmulos de mãe e bebê juntos, mortos no processo. Se você sobrevivesse ao parto, os primeiros anos eram críticos. Diarreia, sarampo, varíola, acidentes domésticos. Análises de esqueletos infantis mostram desnutrição frequente, doenças ósseas por falta de vitamina D, fraturas indicando quedas ou trabalho precoce. Barbara Hannah Walt estudou registros judiciais ingleses e encontrou centenas de casos de mortes acidentais de crianças, afogamento em poços, queimaduras em lareiras, quedas de árvores, pisoteadas por animais. O mundo medieval não era child-proof, mas crianças que sobreviviam aos primeiros anos entravam em rotinas de trabalho cedo. Aos 7 anos, muitas já ajudavam nos campos, cuidavam de animais menores, carregavam água. Aos 12, meninos podiam ser aprendizes de artesãos. Meninas aprendiam tarefas domésticas e, dependendo da classe, costura fina ou administração de propriedades. Contratos de aprendizagem sobrevivem aos montes e são fascinantes. Um mestre se compromete a ensinar seu ofício, alimentar, vestir e abrigar o aprendiz por 7 anos. Em troca, o aprendiz trabalha de graça. Se o aprendiz fugir, pode ser punido legalmente. Era trabalho infantil institucionalizado. Mas tinha educação formal também. Escolas monásticas ensinavam latim, leitura, escrita, um pouco de matemática. Eram principalmente para filhos de nobreza e mercadores ricos. Camponeses raramente tinham acesso. Shulamith Shahar argumenta que medievais amavam seus filhos. Cartas de pais mostram preocupação, afeto, orgulho. Túmulos infantis às vezes têm brinquedos enterrados junto. Bonecas de pano, pequenas espadas de madeira, bolas. Arqueologia mostra que infância tinha elementos de brincadeira, não era só trabalho. Mas a taxa de mortalidade moldava vínculos emocionais. Quando você sabe que metade de seus filhos pode não chegar à idade adulta, talvez se proteja emocionalmente. Algumas fontes sugerem que morte de crianças pequenas era vista com mais resignação que morte de adultos. Mas outras fontes mostram luto profundo. Um aspecto cruel. Crianças órfãs. Sem sistema de proteção estatal, órfãos dependiam de caridade de parentes, de mosteiros, ou viravam mendigos de rua. Cidades medievais tinham populações de crianças abandonadas. Algumas encontravam trabalho, outras sucumbiam. E tinha o lado sombrio: abuso. Documentos judiciais revelam casos de violência contra crianças, exploração sexual, trabalho forçado brutal. Não era diferente de hoje nesse aspecto, exceto que havia menos proteções legais. Então, a infância medieval era vulnerável, frequentemente curta, marcada por trabalho precoce, mas também com momentos de brincadeira, educação quando possível e amor parental real. Era dura, mas era vida. Agora, uma pergunta que poucos fazem. O que pessoas medievais faziam por diversão? A resposta vai te surpreender. Muito mais do que você imagina. Festivais religiosos eram também eventos sociais gigantes. Carnaval antes da Quaresma era uma explosão de comida, bebida, música e comportamento que a Igreja oficialmente desaprovava, mas tolerava. Registros descrevem procissões com máscaras, danças nas ruas, peças teatrais satíricas. Emmanuel Leroy Ladurie estudou uma pequena aldeia francesa chamada Montaillou, no século XIV. E seus registros inquisitoriais, ironicamente, revelam detalhes de vida cotidiana, incluindo festas. Aldeões se reuniam para contar histórias, beber, cantar. Havia músicos ambulantes, contadores de histórias profissionais chamados jograis. Trovadores e menestréis eram celebridades da época. Manuscritos preservam suas canções, poemas de amor cortês, sátiras políticas,
épicos de cavalaria. Guilherme IX de Aquitânia, um duque, era também trovador famoso. Suas canções sobrevivem e são surpreendentemente picantes. Esportes existiam. Futebol medieval era brutal, com times de aldeias inteiras se enfrentando, pouquíssimas regras e muitos ferimentos. Autoridades frequentemente tentavam banir o jogo por causar distúrbios. Arco e flecha era praticado por obrigação militar, mas também competitivamente. Torneios de cavalaria eram o esporte de elite, com regras complexas e público pagante. Jogos de tabuleiro eram populares. Xadrez chegou à Europa via mundo islâmico e se tornou obsessão de nobreza. Dados eram jogados em tavernas por dinheiro, frequentemente levando a brigas. Cartas chegaram no século XIV e rapidamente se espalharam. Caça era entretenimento da nobreza. Documentos descrevem caçadas elaboradas com cães, falcões, batidas organizadas. Era também exibição de poder. Só nobres podiam caçar em certas florestas. Camponeses pegos caçando ilegalmente enfrentavam punições severas. Teatro religioso era a forma popular de entretenimento. Mistérios e milagres. Peças encenadas nas praças de igreja sobre histórias bíblicas. Eram produções elaboradas com figurinos, cenários, às vezes efeitos especiais como fogos ou máquinas suspendendo atores. Banhos públicos, antes de serem fechados por preocupações morais, eram locais de socialização. Documentos descrevem pessoas conversando, jogando, comendo em casas de banho. Era quase como um clube social. Johann Huizinga escreveu O Outono da Idade Média, focando no século XIV e XV. E ele descreve uma sociedade obcecada com espetáculo. Torneios pomposos, entradas reais em cidades com decorações elaboradas, procissões de guildas competindo em extravagância. Tavernas eram centros sociais. Cervejas eram bebidas por todos, incluindo crianças, porque eram mais seguras que água muitas vezes. Tavernas tinham reputação ruim nas fontes oficiais, lugares de bebedeira, jogo, prostituição. Mas também eram onde notícias eram compartilhadas, negócios fechados, comunidades formadas. E tinha humor. Fabliaux franceses são contos curtos, muitas vezes obscenos, satirizando padres corruptos, maridos traídos, camponeses espertos enganando nobres tolos. Eram populares e revelam que medievais tinham senso de humor bastante terreno. Então, vida medieval não era miséria constante. Havia música, dança, jogos, festas, histórias, esportes. Havia alegria extraída de circunstâncias difíceis, porque no fim eram humanos como nós. Uma última coisa que precisamos quebrar: o mito de que pessoas medievais nunca saíam de suas aldeias. Isso é falso. Havia imensa mobilidade, embora perigosa e difícil. Peregrinações eram a forma mais comum de viagem. Santiago de Compostela, na Espanha, Roma, Jerusalém. Milhares faziam essas jornadas anualmente. E temos relatos detalhados. Margery Kempe, que mencionamos antes, viajou da Inglaterra até Jerusalém no século XV. Ela descreve navios superlotados, tempestades no Mediterrâneo, negociação com guias locais, o choque de culturas diferentes. E ela não era rica. Era esposa de um comerciante classe média. Peregrinos tinham infraestrutura própria. Hospedarias ao longo de rotas principais. Hospitais oferecendo cama e comida. Guias publicados listando distâncias entre cidades, locais seguros para pernoitar. Era quase turismo religioso medieval. Mercadores viajavam constantemente. A Liga Hanseática conectava cidades do Báltico ao Mar do Norte. Mercadores italianos iam até a China pela Rota da Seda. Marco Polo é o exemplo mais famoso, mas havia centenas de outros. Cartas comerciais preservadas mostram networks impressionantes. Um mercador em Veneza tem correspondentes em Alexandria, Bruges, Londres,
todos trocando informações sobre preços, demandas, rotas seguras. Soldados viajavam por obrigação. Cruzadas levaram milhares de europeus ao Oriente Médio. Reconquista na Espanha atraiu guerreiros de toda a Europa. Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra movimentou exércitos por décadas. Estudantes universitários viajavam entre instituições. Estudar em Paris, depois Bolonha, depois Oxford, era rota comum para estudiosos. E eles criaram redes internacionais de conhecimento. Trabalhadores migrantes existiam. Após a peste negra, falta de mão de obra fez trabalhadores se moverem buscando salários melhores. Estatutos tentando controlar essa mobilidade provam que estava acontecendo. Mas viajar era perigoso. Bandidos eram um problema real em estradas. Fontes judiciais estão cheias de casos de assaltos. Rios podiam ser atravessados apenas em pontes específicas ou barcos. E havia pedágios constantes, cada senhor local cobrando para passar por suas terras. Velocidade era lenta. A pé, talvez 30 quilômetros por dia. A cavalo, talvez 50 se você forçasse. Carroças eram ainda mais lentas. Viajar de Paris a Roma levava semanas, mas pessoas faziam. E quando chegavam em lugares novos, ficavam impressionadas. Relatos de peregrinos descrevem maravilha ao ver Constantinopla, com suas muralhas e igrejas douradas. Admiração ante catedrais góticas, choque com práticas culturais diferentes. Então, medievais não eram isolados em aldeias. Havia conexões, trocas, movimentos. O mundo era menor e mais conectado do que imaginamos. Apenas mais lento e mais perigoso. Então, depois de tudo isso, o que podemos dizer sobre como era realmente viver na Idade Média? Era duro. Trabalho físico intenso, dieta monótona, doenças constantes, violência normalizada, morte sempre perto. Não vamos romantizar. A vida medieval tinha sofrimento real e estruturas opressivas, mas também era humana. Pessoas se apaixonavam, riam, criavam arte, construíam catedrais que até hoje nos impressionam, escreviam poesia, faziam negócios, brigavam com vizinhos, cuidavam de filhos, sonhavam com um futuro melhor. O que torna tudo isso fascinante é que podemos tocar esse mundo através das fontes. Quando você lê o Capitulare de Vilis e vê Carlos Magno ordenando que cada propriedade mantenha abelhas, você está entrando na mente de um governante do ano 800, pensando sobre administração prática. Quando você lê as cartas de Heloíse chorando sua separação forçada de Abelardo, você está sentindo a dor emocional de uma mulher do século XII. Quando você vê os registros jurídicos listando multas por diferentes tipos de ferimento, você está entendendo como sociedade tentava controlar violência. Quando você examina um testamento deixando 3 colheres de estanho como herança, você está vendo o que constituía riqueza para um artesão. A Idade Média não foi um buraco negro da história. Foi 1000 anos de experiência humana vivida por milhões de pessoas em contextos diferentes. Sim, havia ignorância em certas áreas. Sim, havia injustiça estrutural brutal. Mas havia também criatividade incrível, comunidades fortes, fé que movia montanhas literalmente, e a mesma gama de emoções que sentimos hoje. Os historiadores que mencionamos, Georges Duby, Barbara Tuchman, Mark Bloch, Caroline Walker Bynum, todos eles dedicaram carreiras a nos mostrar que história medieval é história humana. Não são alienígenas, são nossos ancestrais. E aqui está o mais importante. Quanto mais você pesquisa fontes primárias e ouve historiadores sérios, menos obscura a Idade Média se torna. Ela se ilumina, ganha cores, ganha vozes, ganha vida. Então, da próxima vez que alguém falar que Idade Média era apenas ignorância e miséria, você pode corrigi-los. Porque agora você conhece os documentos. Você ouviu as vozes. Você viu as evidências.
E se esse vídeo te deixou curioso para aprender mais, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Qual aspecto da vida medieval você quer que a gente explore mais profundamente no próximo vídeo? Infância, medicina, vida de mulheres, economia urbana? Porque tem muito mais história esperando ser contada. Até a próxima. E lembra, o passado não está morto. Está apenas esperando que alguém abra os arquivos e escute.